trabalhava mais com essa primitiva, que essa é a balsa primitiva que é guiada a remo. Olha, esta aqui é aquela que eu lhe falei do pinho, que faziam em Nanoai, por lá que tinha pinhais. Então a serraria serravam o pinheiro, gradeava, ficava 6 meses secando, para daí, porque o pinho verde ele não flutua, né? Só o cedro. E nós trabalhamos aqui só com o cedro, não com essa remo. Eu comecei com esta maior, que era puxada com a lancha, com um cabo de remorque. Esse é original ainda, um pedaço que o Benoit também esse aqui? Esse é original, só que ele é só um pedaço, né? Eles tinham 50, 60 metros, mais ou menos, na frente da balsa. Nós chegávamos a fazer balsa dessas para uma lancha, 300 cedro. Para 2 lanchas, em torno de 600. Bem, mas deixa eu começar por aqui. Aqui está a canoa, que hoje nós não usamos mais, isso aí não existe mais, tem o remo aqui dentro. Então, o cara ia no mato procurar o cedro. O cedro, ele era classificado, não se tinha nenhuma medida na época, nem 1 metro, nem nada, que hoje tudo, né, tem treino, tem metro, antigamente não existia nada disso. A medida era isso aqui, ó, palmo, chamava de palmo. Então ia lá, olhava o cedro, era fácil de descobrir, porque a copa do cedro, ela é, de longe a gente enxerga, de longe, se tem uma visão, se enxerga, ela tinha uma copa bastante ampla. Chegava lá, cortava um cipó, na altura do ombro, botava em roda esse cipó e marcava 13 palmos desses, aqui ó, isso aqui, 13 vezes. Se desse a circunferência, se marcava ele para derrubar. Se não desse essa bitola, os castelhanos lá na Argentina, eles não queriam aquele cedro com menor diâmetro, porque era uma madeira já, como se diz, de segunda, ou, enfim, não era na bitola que eles preferiam, né? Então já pagavam menos, e aí, então nós nem levávamos. Bem, aí era escolhido esse cedro. Aí um outro dia a gente ia lá com a turma, derrubava ele, cortava, geralmente se cortava bastante dentro do chão, as raízes, para aproveitar toda a madeira. E era até ponta, como se disse, cortava dentro do chão e até onde desce. Tinha as torturas, mas isso os senhores podem ver depois nas fotografias, o cedro era tudo torto, mas se embalsava inteiro. Bem, aí esse cedro, nas épocas primitivas, eles cortavam só nas ladeiras, onde davam a ladeira forte para o lado do rio, porque não se fazia estrada. Ele era cortado, feito tipo de um bico assim na ponta fina, com, tipo que nem uma vela, assim, que nem isso aqui, mais ou menos assim, bem apontadinho. Tipo lápis. É, isso, a ponta fina, né? E se ajeitava ele para o lado da descida do rio. Pro lado do rio. E ali tirava toda a casca, porque o cedro ficava liso, que era um sabão. Né? Era um sabão. Logo no que tirava a casca dele, aquilo deslizava. Então cortava-se com um machado do lado dele assim, cravava o machado e com a palanca mexia ele. Ele se mexia um pouquinho no lançante e disparava e ia parar lá dentro do rio. Não precisava de estrada. Só quando ele dava numa outra árvore, num peral, perdido, mas tinha cedros à vontade. Daí, levava para dentro do rio, reunia eles, amarrava com cipó. Esse sistema aqui, só que era com cipó. Eu até esse aqui eu troquei há poucos dias, porque o arame começou a me ferrujar. Esse arame, ele ferruja, e daí fica feio assim, fica tudo preto, né? Veja, esse aqui também está soltando já. Vou ter que modificar, então esse aqui já modifiquei um pouco, essa também. Aí nós embalsava ele com cipó guaimbê, chama esse cipó do mato. Esse cipó guaimbê, ele se criava no alto de uma árvore, lá em cima, 10, 12 metros às vezes. E os caras não era subido lá em cima para cortar. Era engraçado, ele cortava o cipó, porque onde ele se alimentava, ele descia até o chão e se alimentava dentro do chão, né? Engraçado, esse cipó guaimbê é bem comprido assim, ele se alimenta pelo chão, lá em cima, 10, 12 metros.
Aí os caras, por exemplo, nossos balseiros, ele ia lá, cortava rente o chão e fazia uma clareira assim, com foice, uma coisa assim, facão. E daí pegava aquele cipó e fazia assim, ó, desse jeito. Ele jogava ele em roda assim, e ele moía lá em cima, perto do pé, e daí ele dava um golpe e o cipó vinha inteirinho, ele atorava lá em cima, não dependia de trepar. Veja só, era o produto que se usava para amarrar o cedro, né? Porque esse cipó, ele era muito mais importante que o arame. Ele na mareta, quando começa a água a jogar, fazer aquela jogada, o arame estoura, né? Estoura fácil. A emenda do arame é muito fácil, se solta. O cipó, ele dá de si, folga, mas não solta, ele não rebenta. Ele é que nem borracha quase, como se diz. Mas aí, por um azar, nos anos... Deixa eu me lembrar, 44, 45 e 46, 43, 44 e 45. No começo de 46, em janeiro de 46, deu uma enchente. Passou quase 3 anos, porque essas balsas, nós tinha que, era feita dentro dos rios, né, que desaguam no Uruguai. Esse rio, Chapecó, enfim, Guarita, aqui, Pipiri, enfim, alguns desses rios eram feitos com balsa dentro e aguardavam a enchente. Nós precisávamos de 3 metros de água para cruzar o Yucumã e outras cachoeiras que existem até São Borja, que com menos de 3 metros não dava para passar porque encalhava, né? Tá, então, ela ficava, mas como passou 3 anos, começou a secar esse cipó, as varas, essas aqui, isso aí nós chamava de lata, isso aí, porque nós tinha muito dialeto nessas balsas, assim, por isso que eu pedi há pouco muitas coisas que os senhores que são professores, né, nós temos certos dialetos, por exemplo, isso aqui nós chamamos de gravata, isso é tarugo, isso aqui era lata. Daí tinha o lugar de fazer o fogão, a panela do fogão para se fazer. O acampamento era só para colocar os víveres, não se podia dormir porque nós soltávamos uma balsa daqui, nós ia a São Borja sem dormir. Era 4 dias e 4 noites, com 3 metros d'água. Olha, se podia tirar alguma sonequinha só, mais nada. Então, como eu estava falando, daí, como digo, essas balsas muque, elas eram trabalhadas mais ou menos com 6 até 10 pessoas. Eles botavam nos remos, assim, remar. Era guiado com esses remos. Essa aqui nós guiava com a lancha, então já se botava menos pessoas, porque a lancha é que ia puxar, né? Então, era mais ou menos isso aí, nós, como eu já disse, né? Alguma coisa, às vezes eu me esqueço também de contar para os senhores, mas é mais ou menos, nós chegávamos a levar também louro e cabriúva, mas são outras madeiras que também não flutuam. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos 4 cedros desses, 2 latas assim, e abria essas 4 cedros para o lado e deixava um vão no meio, derrubava um louro na planchada para dentro do rio, atado com a corda em cada ponta. Rolava para dentro da água a madeira fica fácil fica leve, né? Então nós trazia ela por meio daquele vão dos 4 cedros, puxava para cima e amarrava tudo isso aqui. Só que tinha uma coisa, quando a balsa enveredava num peral ou numa ilha, era a primeira madeira que ia fora porque ela simplesmente não flutuava. Então quando quebrava, aquela era a primeira madeira que se perdia, né? Era justamente, então por isso que a gente não levou muita cabriúva e cedro, muitos falam assim, era só cabriúva e louro, né, que se levava no meio do cedro. Senão era mais cedro, era mais que 99%. E pinheiro? Não, pinheiro nós não tinha aqui. Aqui não existia. E lá da região? Só para de Chapecó, né? Ondaí já tinha, né? Ondaí, e o pinheiro flutua bem? O quê? O pinheiro... Ah, não, pois é como disse há pouco, tem a balsa, ele tem que ter 6 meses, corta a madeira na serraria e põe ela gradeada 6 meses, no mínimo 6 meses para flutuar, ela tem que secar. E daí leva para o rio, embalsa ela e aguarda enchente ainda. Mas transportavam também pinheiro em toras? Não, tora não. Não, era só serrado. Só serrado. Tábua, plancha, tinha tábua de polegada, de 2, 3, até 5 polegadas.
Eles cerravam. Mas era tudo para essa zona de Mundaí, por lá, nascendo. Então, o que ia em forma de tora era Só cedro. cedro e ouro de cabriúva, né? Esses não levavam. E em cima dessas balsas de cedro não se botava Não. tábua Não, cortada? porque o rio, como já disse há pouco, nós precisávamos 3 metros de água, porque tem muita cachoeira que é baixa aí para baixo. Não é só aqui o Yucumã. O Yucumã também, ele precisa. Engraçado, o Yucumã, por exemplo, o rio lá, os senhores já conhecem ou não? Nunca foram visitar o Yucumã? Recomendo vocês, por exemplo, o dia que forem visitar, não vão com o rio cheio, vão com uma água média, sempre com o rio quanto menor, melhor lá, porque ele tem uma extensão de 1000 e poucos metros, é um lajão, né, que vai embora, você passeia. Esse aqui é as planinhas para eu imóveis. tenho fotos, muitas fotos aqui. Que distância que dá daqui? Senhor? Que distância que dá daqui? Olha, ele deve dar uns... A gente pode ir de carro lá, porque vai no município de Derrubadas, dá 25 quilômetros. E lá tem 15 de mata, porque tem a mata do Parque Nacional, né, que eles têm lá, o Yucumã é dentro do Parque Nacional. meu? Então dá 35 quilômetros daqui. Não, dá 25 e 15, 40 por aí. 40. Mas pelo lado de Santa Catarina não tem... Não tem acesso aí. aí. Não tem, porque tem que entrar. Tem o Piriguaçu que faz a divisa, já é Argentina, e lá é mata, não tem comunicação, não tem nada, né? Então os únicos dois caminhos então é aqui pelo Rio Grande ou por água. Né? Inclusive os castelhanos, eles vêm aqui, ó, eles entram nessa rua aqui embaixo, ou uma aqui em cima, né? Entra aqui, ó, essa do lado aqui. Daí Por terra. vai a Derrubadas, né? E daí de Derrubadas, antes de chegar na cidade de Derrubadas, tem uns 15 E pelo rio dá pra ir? Dá para ir, mas não com o rio muito baixo, né? Tem umas cachoeiras fortes aí. Tem o macaco, o pipií, né? Que são violentos, né? Precisa o cara conhecer. Tem uns canalzinhos, né? Mas não aconselho muito, não. Ele é bravo, ainda mais com um ponto d'água baixo aí violento. Agora quando o rio está cheio, daí não tem problema. Aí vai bem. Aí, né? Então são essas coisas. Aí, Esse tipo de barca aqui, Sim. balsa aqui com remo, não usava a lancha. É isso. Não usava. Não. Até que ano seu Pois é, de seu guia? 37. Eu comecei em 37 e já comecei com o remorque, chamado remorque. Isso aqui. Nós emendávamos. Antes de 37 era esse. Era no remo. O primitivo era esse aqui. Daí ali por 37 começou a aí inchar com aí o nós barco. começamos a lembrar com o cedro aqui, daí aqui era só o cedro mesmo, praticamente o cedro, como eu digo, 99% era cedro. Tinha um ou outro ouro, cabriúva, mas muito pouco, porque tinha sempre o risco de perder essas madeiras, porque esse rio é tudo cheio de ilhas, de curva aí para baixo. Eu conheço, por exemplo, todas as ilhas de hoje, eu posso nomear para o senhor, vou fazer 92 anos agora do mundo, e tenho a ideia limpa, graças a Deus. Posso lhe dizer todo o nome das ilhas daqui até São Borja, ainda hoje de fora. O senhor trabalhou com balsa? Sim. O senhor trabalhava com puxar, como é que se diz? Qual que era a função do Sim, senhor? eu fui cozinheiro, fui lancheiro, que essas lanchas que puxava a balsa, e ultimamente fui prático, porque tinha o prático de balsa. Mas não tinha balsa. Não, Em cima da... nunca fui empresário, sempre fui peão, né? O senhor sempre não ia na barca, ia na balsa. Sim, na balsa, na lancha, eu era lancheiro, né? Então, as primeiras viagens que eu fui de cozinheiro, fiz 3 viagens de cozinheiro, aí sim, aí era em cima da balsa. Aí desce A lancha é para que conduz no lado. E o pessoal, seu Aloysio, gostava da comida do senhor ou não? Nós fazíamos só um carreteiro, arroz e charque, só tinha uma panela, o senhor imagina. E às vezes estava pronta a comida para comer e não podiam comer porque tinham uma ilha, uma cachoeira forte aí na frente, uma curva brava, né? Um perigo, enfim. Nem tinha que se defender, então às vezes tinha que passar uma hora a mais para comer, esperava.
Então, quando o senhor começou a trabalhar, era nesse tipo de balsa? Não, aqui? essa não. Eu Só só já nessa? trabalhei com remorque. E chamava isso aí de quê? Casinha? Rancho. Rancho. É, simplesmente o E rancho. usavam o rancho para guardar mantimento? Só mantimento e roupa, Porque coisa que não dormia, devia dormia. de molhar, né? Não era para dormir. E a comida era feita fora? Era fora, isso aqui era enchido de terra, era uma caixa assim, enchida de terra para não queimar a madeira, claro. Sim. E daí madeira, com Fazia lenha, fogo. lenha, pronto. E a caixa era de quê? De madeira, sim, de tábua. Você fechava uma caixa de tábua, enchia de E terra. não tinha um espetinho para botar ali em cima, um peixe? Peixe nós nem comíamos quase. Engraçado, o balseiro não come peixe. Não. Não dá tempo para pescar? Eu não sei lá, não. É engraçado, o balseiro não comia peixe quase. Seu Luiz, Porque ó. fica comum, é como diz o ditado, santo de casa não faz milagre, né? Então é... Arroz, charque, Arroz e charque, pronto. era o que tinha. É. Uma cachaçinha. Cachaça, às vezes, se que não tem mais. comprava na estrada, por aí no tá alto seco, do né? bairro, por aí tinha alguns... De balsa não tem mais nada. E tomava Só bebida. enchente. Essa canoa, ela servia para isso. pra Os fazer primitivos, por exemplo, embarcava 2 homens numa canoa dessa e 2 remos lá na frente da balsa e chegava no lambico, cada um era de cachaça. Vamos fazer o resto da viagem tomando Aqui hoje tá muito seco. Seu Luiz, esses remos aqui, ficava um numa ponta e outro na outra ponta? É, que nem isso aqui. Mas só uma pessoa conseguia, mano? Não, era 6, 8 pessoas, tinha 3, 4 em Cada remo. É, porque às vezes eles botavam 2 larguras nessas balsas, Tem um ca- então canoa. chegavam a botar 2 remos também. 2 larguras seria isso É, aqui? isso. E daí eles tinham que botar, por exemplo, no mínimo 2, 3 homens naquele remo, mais 2, 3 desses, então já ia 6 só Duas na larguras. cabeceira. Ó. Imagina. 2 larguras. É, eles chegavam a Mas daí fazer- era mais difícil de conduzir daí, Sim, seu claro, Luiz. em prática, tinha que se antes. E elas iam desamarradas ou amarradas? Não, amarrado. Daí atavam elas. Ah, isso aqui também, ó. Nós botava E isso quando aqui. passava na ponta, que ponta era essa que vocês A passavam? única ponte que nós enfrentamos em 46, eu acho que foi, 46, deu aquela enchente que eu falei, que levou 3 ou 4 anos, daí nós viajamos de São Borja a Uruguaiana. Aí tinha a ponte de Uruguaiana lá em Aí Lins, tinha que diminuir. só que lá nós tivemos que separar as balsas, cortar fora isso aqui, cortar os pedaços assim, e daí com a lancha, porque os pilares da ponte de Uruguaiana só tem 32 metros. O vão, né? Só 32. Me lembro bem ainda, imagina, foi em 46, mas me lembro. E a ponte está lá até hoje. E ainda, e o capitão do porto nos recomendou que botasse 2 lanchas, uma para puxar, para guiar na frente esse pedaço e a outra atrás, porque a água entrava assim, o pilar era aqui assim, e a água entrava aqui, ó, assim, jogando, por exemplo, você escapava Pra desse direita. pilar assim, e a água jogava para cima do outro pilar. Então tinha que se cuidar para não bater nos pilares, apesar que não ia derrubar, né? Ele é bem feito, mas ele Todo pediu cuidado. para nós evitar isso aí, para não fazer um dano. Essa era um desvio na época da seca. Porque normalmente eles usavam o rio. Sim, sim, mas não, seco não, por Rio Seco nós podíamos viajar só, como já disse, aqui nós precisávamos 3 metros. Tá, mas o senhor falou que só uma vez passaram por baixo daquela ponta. Ah, não, só uma vez, porque nós fomos eu fui só uma vez lá Ah, para sim. Uruguaiana. Para lá nós ia até São Borja e Santo Tomé, que é a metade mais ou menos do trajeto para E Uruguaiana. dali para frente? Para ali para frente outros às vezes levavam, ou então os madeireiros que vinham de Buenos Aires, eram os argentinos, né? Eles chegavam a São Borja aí, compravam a madeira e tiravam ali mesmo, que ali tinha estrada de ferro. Então ele pegava, desmanchava todos, ele pegava com guincho essa madeira, levantava para cima e colocava em cima do vagão da estrada de ferro e ó, para Buenos Aires. de E Uruguai- tinha serraria de também. Uruguaiana. Não, em São São Borja, Borja. Santo Tomé. Santo Tomé chama a cidade argentina, é Santo Tomé. Santo Tomé. Tem até Fica hoje. de frente a São Borja, né? Hoje tem ponte ali também, Tem. né? Mas na época não tinha ainda, então. Que idade o senhor tinha, seu Luiz, quando começou a trabalhar? 30, era 37, eu nasci no ano 20, 17 anos. 17 Então, anos. e pensar de ir até o fim do rio, lá onde tem o estuário do Prata, não. Não, até lá nós nunca viajamos porque
Isso aí, nenhum balseiro aqui até viajou, porque lá do ponto em diante, quando entra do Quaraim para baixo, já daí é Argentina e Uruguai. Aí o estado oriental do Uruguai, né? Do nosso lado termina o estado do Rio Grande do Sul, e aí entra a Argentina e Uruguai. Eles não deixavam? Não é que não deixassem, eles deixavam, mas é que lá funciona muito esse evento minuano. Não sei se o senhor já viu falar no evento esse do Sul, aí no Rio Grande do Sul existe esse evento minuano, ele é muito famoso, ele é 3 dias, é uma tristeza. Olha, nós sofremos nessa viagem que fomos ao Uruguaiana. Deu muito medo, né? Quando levanta aquele vento, ele joga madeira e tudo para cima. E não tem mais barranco, o rio lá para baixo é desfraiado, assim, longe, né? O rio enche 1 metro e você vai conforme. Então vamos imaginar que quase todas as balsas que desciam eram desmanchadas ali em Santo Tomé. Santo Tomé era, podia-se dizer, quase que 90% ou mais. Não importa de onde viesse. Tanto do Itá, como podia ser o Pinho também, eles tiravam. Parava. Paravam por ali porque a minha patroa, se querem Olá. conhecer. Então... E quantos anos o senhor trabalhou então como balseiro? Quase 20 anos. 20 anos. Porque aí terminou depois o ciclo das madeiras, no ano 56, 8, por aí, não me recordo bem, mas nesses anos, nessas épocas, terminou, o cedro já quase não existia mais, porque os últimos anos, meu pai chegou a comprar um caminhão com um reboque e nós puxávamos madeira de longe, né? Aí das colônias, daí se comprava, trazia para o Rio, porque aquelas mais fáceis foi terminando, né? Nos anos primitivos, já como disse, né? As mais fáceis, os caras tiravam, porque naquela época não se comprava o cedro. Todo mundo tirava, assim, quem tinha condições, ele ia no mato e mandava cortar e trazer para o rio e pronto, levava embora. Me diz uma coisa, o senhor nos seus sonhos ainda é balseiro? Como? O senhor nos seus sonhos ainda é balseiro? A única coisa que eu sempre tinha vontade era de fazer uma outra viagem, um reconhecimento nesse trajeto. De balsa? Não, de balsa até que não. Eu agora, por exemplo, eu teria, uma vontade de conhecer só com uma embarcação a motor, por exemplo, um barquinho, uma lancha, assim, né? Só andar, né? E fazer fotos, porque na época, é uma pena, naquelas épocas nós não tínhamos um Kodak, uma filmadora, nada. Mas e essas fotos, como é que o senhor conseguiu? Olha, uma ou outra a gente, posteriormente, nos últimos anos... Já fazia anos, né? Foi se conseguindo, mas não era muito... Nós, nos primeiros anos, não temos nada que provar. Não tem registro. Não tem registro de foto nenhuma. E o seu grande susto, qual foi? Olha... Que o senhor não esquece? Isso aí, susto. No Rio... Eu tenho um livro aí que o professor de Nanoai escreveu e distribuiu. Isso, conhece ele? Nós temos o livro. Pois é, esse livro ele conta que diversos balseiros morriam assim nesse serviço que era muito perigoso. E eu tenho que dizer o seguinte, no meu tempo, não é que não morresse ninguém, as pessoas morriam, mas não de acidente, de balsa não aconteceu nenhum, porque muitos me perguntam, mas por que se vocês passavam nesses lugares tão perigosos e susto que levavam e não morrer ninguém? Mas é o seguinte, se o senhor sabe, mesmo guiando um carro, o senhor sabe que tem um buraco, um peral aí, o senhor não vai meter o carro lá dentro. O senhor está se prevenindo. A mesma coisa nós fazíamos com as balsas. Quando nós sabíamos que nós chegávamos perto do Yucumã, nós encarávamos essa balsa no canal do Yucumã, nunca metemos uma lancha lá no meio. Não. Nas maretas altas, não. Nós íamos para a costa rio-grandense, que ali o rio é mais manso, tem mareta também, mas a lancha suportava bem, soltava o cabo de remorque no meio do rio, a balsa alinhava no canal e nós saíamos com a lancha bem pela costinha. E aí era a ordem do prático, né? Não, claro, mas nós já sabíamos todo mundo, e é como digo, a vida do balseiro, por exemplo, era isso aí.
cara se acostumava com isso aí. Então, aqui em cima tinha a pedra da fortaleza também. Os balseiros tinham pavor, esses balseiros primitivos. Quando chegavam na fortaleza, porque a fortaleza é engraçado, o rio faz uma curva, assim, ó, a balsa vem pelo Rio Grande do Sul, e daí entra numa cachoeira. E essa cachoeira desaba aí para baixo, e de lá da curva, cima vem um canal aqui, ó. A água vem correndo aqui, a outra joga aqui na cachoeira. Então, onde as águas se encontram, ela faz aquele redemoinho. E esse redemoinho, nós chamamos, os balseiros chamavam ressojo da fortaleza. Era o pavor do balseiro, porque quando ele fazia aquele círculo, dava 1 metro de fundura, isso aqui. Imagina uma embarcaçãozinha meio pequena, uma lancha chegava, via pique. Outra hora, mudava, em vez de afundar, fazer ele estourava de baixo para cima, levantava isso para cima. E daí quando ele levantava embaixo de uma balsa dessa, jogava ela em cima da pedra da fortaleza, que ficava uns 300 metros para baixo. Né? Veja só. Então era uma situação péssima. Uma vez fundiu uma lancha lá. Mas os caras se escaparam, eles pularam na água. Quando ela começou a fazer aquele círculo, pularam para fora e nadaram, porque ali o Ressojo é bem pertinho da costa Santa Catarina, né? E nadaram uns 30 metros, 40. Quem tinha balsa, voltava de balsa. Não, quem tinha balsa? Não, os donos das madeiras. Não, sim, desculpa. Quem tinha lancha, voltava de lancha. Sim, e quem não tinha lancha? Quem não tinha lancha, voltavam como? Vinham de caminhão, de ônibus. Quando tinha ônibus, já antigamente nem ônibus não tinham, eles fretavam um caminhãozinho, esses 29, enchia de gente e vinha. Outros gastavam tudo o dinheiro deles, às vezes em festa e farra lá. Pronto, ficavam sem dinheiro. Sabe o que resultou? Teve gente que veio de São Borja na Noai de a pé. Não. Vinha um pedaço de a pé, encostava num estanceiro, aí o fazendeiro trabalhava uns dias, comia uma carne, uma ovelha. E vinha vindo. E né, assim vinha vindo. E os pedacinhos, levava 2, 3 meses ali, chegava em casa. Veja só que era a vida primitiva, era assim, né? Então, as pessoas chegavam em São Borja e os patrões pagavam lá. Porque o cara que comprava madeira, isso era uma única maneira na época de não se conseguir dinheiro, porque aqui não existia dinheiro. Isso era um grande mal. E a madeira, então hoje eles perguntam para mim muitas vezes, mas escuta, você não se acha culpado de hoje, por exemplo, não existe mais um cedro, um louro, uma cabriúva, boa, uma madeira boa. Vocês não acham que vocês foram culpados de levar essa madeira tudo embora e hoje está fazendo falta? Claro, em parte sim, por outra não, porque sabe o que acontecia? Era tudo mato isso aí, tudo. O cara chegava, fazia uma roça. A maior parte dos imigrantes eram colonos das colônias médias, de certos lugares, Bento Gonçalves, Santa Cruz, enfim, Cruz Alta, Santa Maria, sei lá, chegavam por aí. Tinha um ou outro morador fugitivo das revoluções, porque na época tinha muita revolução também. E esse pessoal, nas revoluções, eles rebanhavam muita gente para ir brigar, né? E os caras se assustavam na cidade, ó. E dava no pé e vinha parar na costa do Uruguai, aqui se escondia no meio da mata. Então, e aí fazia uma roça. No próximo ano, para cultivar, primeiro ano era plantado milho. Segundo ano, aí criava aquelas grandes uvas, fumo bravo, o cara roçava, aparecia aquela barbaridade de madeira, porque essas matas, quando eram virgem, derrubadas depois, era uma trama de madeira que não dava nem para caminhar. Botava fogo. Né? Coisa séria. Descovarava e botava fogo. Então, você veja, o cedro que aparecia dentro de uma roça, ele simplesmente era queimado. Então, ou queimado, ou vendido para os castelhanos, que hoje está fazendo falta, eu concordo com isso. Eu tenho um CD aí desse Vieira que eu lhe falei, lá de Goiânia. Ele conta também, ele foi entrevistado pela TV Japecó.
E daí eles também fizeram essa pergunta para ele. Ele conta bem. Diz, nós não tínhamos outra maneira. Diz, a minha maneira de sobreviver a isso aí, para arrumar dinheiro, era aproveitar essa madeira que seria queimada igual. Então não adiantava o cara deixar de vender a madeira e nós passar faltas e no fim a madeira se sumiu igual. Né? De qualquer forma ela era condenada. Né? Como é que era o nome, seu Luiz? Vieira? Como é que era o nome? Ivo Vieira. Ivo Vieira. Ele é lá de Chapecó. É de Goiás? Lá do Goiás. Eu tenho. Só um pouquinho, senhor. Tá lá dentro. Deixa. Você conhece? O que que o senhor tinha uma outra atividade nos intervalos? Eu tinha comércio, né? Eu aposentei com o comércio. No comércio. Aqui mesmo tinha comércio. E daí, por isso que eu estava contando para ele, por isso que eu inventei depois que abandonei o comércio, me aposentei. Quando o senhor era balseiro. Daí, nesses intervalos, a gente, quando não trabalhava com a balsa, então nós tínhamos comércio, porque nossa família era grande, e daí todos os irmãos ajudavam a cuidar, o próprio pai, né? Tudo. Aqui mesmo, senhor Luiz? Mesmo, porque não é que a gente quisesse ser comerciante, mas essa Barra do Guarita é um ponto muito estratégico, sempre foi um cruzamento de um estado para outro, né? Aí tem o Rio Guarita, como vocês viram, essa água aí também, um ponto bastante